amigo, minha amiga que torce para o São Paulo. Sanatório Tricolor TV na área, notícias, informação, opinião, compromisso com a verdade é aqui. Aqui você não cai em fake news e vamos falar do que a gente mais gosta, do que a gente mais ama. São Paulo Futebol Clube, São Paulo, meu amor, São Paulo contratando. O São Paulo foi ao mercado nesta terça-feira, depois daquele imbróglio todo com Gabriel Neves se arrastando por dias. O São Paulo resolveu contratar mesmo, foi lá, assinou o cheque catapimba, logo cedo o São Paulo contratou o William. O William, um meme pronto, né? O São Paulo que ficou ali sonhando com o bigodão, acabou com o William sem bigode, mas brincadeiras à parte. O William vem aí do futebol mexicano, muito por influência até do Volpi, que falou muito bem do jogador, onde ele atuou junto com ele e com o Ronaldinho Gaúcho pelo Querétaro, e deu um aval aí para contratar o meio-campista. E também agora, logo agora, assim, recentíssimo, explodiu uma bomba. Pá! O São Paulo contratou o Éder que fez muito sucesso no futebol italiano, brasileiro, naturalizado italiano, que chegou à seleção italiana e fez jogos aí pela Eurocopa. Um jogador aí interessantíssimo, ele que atuou com o Miranda, onde foram campeões chinês, e também vem aí com o aval do Miranda, dizendo que o jogador está em ótima ordem física e técnica. É um jogador que, se render o que ele jogou na Itália, olha, o São Paulo contratou um baita atacante. Brigador, joga em todas as faixas do ataque e fazedor de gol. E vem do futebol italiano, apesar de ter jogado agora recentemente, mas fez a escola no futebol italiano, desde a Série B, onde ele foi artilheiro, até chegar na Inter de Milão, um dos gigantes da Itália. Chegar na seleção italiana, joga um futebol, sabe, de brigar com o zagueiro, de não desistir de uma bola. Jogador interessantíssimo que chega aí ao São Paulo aos seus 34 anos, assim como o William. E o São Paulo aí mostrando, e a gente tem aqui que tirar o chapéu para o excelente trabalho que de início vem fazendo o Rui Costa e o Muricy, o pessoal aí envolvido nessas contratações, porque o São Paulo não tem dinheiro. O Leco, o Raí e o Pássaro colocaram o clube num buraco, numa situação financeira terrível. Se não são, muitas vezes, fala assim, contratou um jogador no auge, sabe? O São Paulo tá com pouco dinheiro, gente. E você vê que com pouco dinheiro o São Paulo tá indo buscar imposições e tá formando um elenco interessantíssimo. Falando primeiramente da primeira contratação, que foi o William sem bigode, muita gente caiu matando a pau e falando mal, e muitas vezes estão falando mal são aqueles que nem conhecem o tal Gabriel Neves, que fizeram tanto lobby por um jogador que o Nacional fazendo leilão, e que ninguém quer entrar nesse leilão. O São Paulo foi o único time que fez proposta oficial, e toda vez que o São Paulo vai falar, eles falam mais um pouquinho, só quer dinheiro. E o São Paulo fez muito bem de chegar ao seu máximo e falar que não vai entrar em leilão. Mas voltando à questão do William, nós do Sanatório Tricolor fomos lá, conversamos com pessoas que acompanham o futebol mexicano para esclarecer e ver qual que é a atual situação do jogador, e fomos ver o histórico do atleta para tentar entender o porquê que se foi buscar esse jogador. Porque muita gente nem sabia que o tal jogador existia e tá aí metendo pau. Já falei, gente, São Paulo não tem dinheiro para buscar jogador top primeira linha de mercado em evidência. O São Paulo tem que buscar bons nomes, e faz parte da história do São Paulo, pegar nomes que muitas vezes as pessoas não acreditavam e vir e dar super certo. Só que são jogadores para posições que o São Paulo precisa, com um comportamento adequado, não esse comportamento que a gente vem vendo há muitos anos no São Paulo, sabe? De jogadores sem fibra, sem entregar a vida em campo, jogadores sem sangue. Um exemplo claríssimo de um jogador sem sangue é o tal do Vitor Bueno. Aquele rapaz não tem sangue, judiação, não tem sangue, não tem. E o São Paulo, a gente, para entender muito bem esse primeiro jogador que a gente vai falar, que é o tal do William, o São Paulo foi analisando
o que poderia buscar o jogador? É uma faixa de campo que o São Paulo precisa para compor elenco. Não é aquele jogador que chega para ser um diferencial técnico, porque ele é um jogador que você precisa reforçar, porque diferente do Diniz, o Crespo vai utilizar mais jogadores. O Diniz tinha 11 titulares e um Vitor Bueno para entrar durante as partidas. O Crespo não. O Crespo roda o elenco e o Crespo já sentiu a parte física da equipe nesse último jogo contra o Novo Horizontino, onde a equipe parecia que tinha comido uma feijoada, que ele vai rodar o elenco, vai dar oportunidade, e você precisa de jogadores para isso, e aí o Willian se encaixa bem, um jogador que jovem já teve problema com o coração quando atuava pelo Parmeirinho, o eterno time de Série B, o que jamais vai ter a Mundial, foi ali que ele começou a carreira, e ele ficou 2 anos parados. É um cara que só dele estar hoje no futebol é um cara extremamente vitorioso, e uma das características dele é essa vontade de viver, de lutar, de jamais desistir, algo que agrada muito o Muricy, e é um perfil que o Muricy quer implantar novamente no São Paulo, aquela paixão que tinha nos times que a gente via, desde o mestre Tele Santana, do time de Muricy, e os últimos times de Aguirre e de Diniz, que foram times que quase conseguiram ganhar um campeonato brasileiro, a gente viu muito que faltou essa personalidade, esse amor, essa entrega em campo. Então um jogador que nem ele, que passou por tudo que passou na vida e tá lá, vem para o São Paulo para contribuir no elenco também nessa parte emocional, nessa parte psicológica. É isso que ele também tem a agregar para um elenco frouxo aí que perdeu um campeonato com 7 pontos na frente recentemente, que a gente não deve esquecer tão cedo e deve sim cobrar esses jogadores. Além da parte técnica, ele também poder oferecer. E aí o São Paulo fez um contrato certinho. Contrato até o final do ano, valores dentro da realidade do clube. Vem o jogador sabe que se ele não jogar bem no São Paulo, acabou a carreira dele, o cara vai dar a vida em campo. E o São Paulo tem grandes chances aí de ter, sim, feito uma boa contratação. Sim, fez um nome desconhecido, mas que foi muito bem analisado. Já na questão do Éder, o São Paulo está apostando aí num jogador que foi muito bem na Europa, um jogador que tem uma história, que cabe nessas mesmas características que eu acabei de citar. Você pode ver que o perfil que os jogadores, que o Muricy, junto com o Rui Costa, esse pessoal está buscando para o São Paulo, é uma mudança de comportamento, jogadores mais vencedores, com espírito de luta, guerreiro, jogadores mais trombadores, jogadores que coloquem no São Paulo esse tal sangue, essa tal luta, esse amor à camisa que vem faltando. O São Paulo aí, muita gente fala, o elenco é ruim, não sei o quê, mas o São Paulo com a Aguirre podia ter sido campeão brasileiro, o São Paulo com o Diniz poderia ter sido campeão brasileiro, mas falta aquela paixão, aquele um pouco a mais que o Muricy quer devolver para o São Paulo. Então tá aí, 2 jogadores que chegam no São Paulo, o Éder com 2 anos de contrato, o Willian com 1 ano até o final do ano de contrato, jogadores de 34 anos, mas que no futebol brasileiro podem sim ainda render e principalmente formar um elenco forte. Campeonatos são muitas partidas, com a questão da pandemia, jogo em cima de jogo, precisa ter elenco. Então São Paulo mandando aí super bem no mercado da bola. Outra questão de negociação é o Benítez. O Benítez aí, o São Paulo tem praticamente tudo já acertado com ele, com o Independente, e aí o Vasco tem contrato com o jogador aí até julho, e tá querendo uma compensação para liberar, e ele queria o Paulinho Boia. É até meio curioso, né, amigo? Pensa que o Vasco que só afunda procurando o Boia. E aí, para tentar não afundar mais ainda. Mas deixando esse trocadilho miserável e horroroso de lado, o Paulinho Boia falou que não quer jogar no Vasco. E aí, São Paulo e Vasco vão tentar procurar uma outra forma, uma compensação financeira, para selar um acordo que está fechado. Só falta esses detalhes finais para o Benítez vir jogar. E o Benítez é uma exigência do Crespo. O Crespo está cobrando, o Crespo quer o jogador. Ele precisa desse meio de ligação que ficou muito nítido, principalmente nessa última partida do Horizontino, que entre linhas, na hora de quebrar essa marcação, o São Paulo precisa de um jogador mais criativo no meio de campo, e o Crespo gosta do jogador e o Crespo quer o jogador. O Paulinho Boia, por sinal, sinalizou que não quer, que ele disse que se recuperando ele pode mostrar
o serviço para o Crespo e de repente ter oportunidades. Ele sentiu isso porque ele viu que o Crespo vai utilizar mais jogadores, diferente quando era o Diniz. Provavelmente, se o Diniz fosse técnico do São Paulo ainda, o Paulinho Boia teria topado ir para o Vasco porque saberia que não seria utilizado. E aí a gente não pode nem muitas vezes criticar o jogador, porque imagine só você, se as coisas é ruim no São Paulo, imagine você ir para o Vasco. E o jogador então não quis. O Paulinho Boia teve alguns momentos que parecia que ia render alguma coisa na temporada, mas a temporada do São Paulo foi muito conturbada, com um treinador muito fraco. A gente não sabe qual o potencial de repente que um jogador desse pode chegar na mão do Crespo. O Crespo, que você vê, um jogador que nem o Rojas, totalmente desacreditado, 2 anos e pouco sem jogar, tá aí tendo destaque entrando nas partidas. Então eu acho que vai tudo de uma avaliação da comissão técnica e avaliar se realmente vale a pena continuar com o Paulinho Boia ou com qualquer jogador que seja. O São Paulo está trabalhando de uma forma muito mais analítica do que trabalhou em momentos anteriores, principalmente nessa gestão fracassada que foi do Leco, do Raí e do Pássaro. Com relação ao Campeonato Paulista, segue aí o campeonato paralisado, porém a federação tentando procurar um meio do campeonato não parar. Afinal de contas, em nenhum lugar do mundo, em segunda onda nenhuma, o campeonato parou de forma sanitária. Já é mais do que comprovado que o futebol não causa assim tantos impactos. O Ministério Público, lá o promotor, pegou e falou que as pessoas se aglomeram nas casas para assistir futebol. Eu discordo plenamente dele, porque isso não quer dizer nada. E se você parar para pensar nisso, então as pessoas se aglomeram para assistir um Netflix, para assistir um Big Brother, então pare com tudo, né? É muita hipocrisia você só querer mexer no futebol, que é comprovado que não faz diferença sanitária com relação a esse caos, esse inferno que a gente está vivendo dessa pandemia. Sim, as festas clandestinas, o transporte público lotado, isso sim, ao promotor aí, isso sim realmente é um grande problema, não o futebol. E aí o Palmeirinha aí que ia ter um jogo em BH, acabou que esse jogo não vai acontecer lá, porque o governo de Minas aí vetou o que a federação tinha alinhado com o Alexandre Calil. Então segue ainda conturbado e indefinido, mas a federação mostrando que não quer que o campeonato pare, tá certo? Meu amigo, minha amiga, você que ficou até o fim aqui no canal, eu agradeço de coração. Peço para você, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe o Sanatório Tricolor. A sua ajuda é determinante para o fortalecimento e o crescimento do canal, tá certo? Muito obrigado a você, se cuide, fique com Deus, até a próxima.